ela está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Mais especificamente no item 4, sob o título Os Infortúnios Ocultos. Depois de referir o aspecto que gostaríamos de destacar na sequência para nossa reflexão, ele vai contar uma história, um relato de um episódio, onde a personagem principal vai evidenciar uma metodologia eficiente na ação do bem. Mostrar como é possível realizarmos o melhor que temos em nosso coração. Como fazê-lo, a fim de que efetivamente aquele que receba este benefício, que pode às vezes ser inclusive material, não fique apenas na materialidade. Porque mesmo quando estamos carentes, necessitados dos ditos bens materiais, nós continuamos sendo uma pessoa, um espírito, se preferirmos. Consequentemente, necessitamos das questões da afetividade. Então, ainda que nós considerássemos os que estão em vulnerabilidade social, os famintos propriamente dito, e que seja essa sua primeira necessidade, então, comer materialmente falando, fisicamente falando, a melhor maneira de dar-lhes é também com afeto, com carinho, com atenção, que esse benefício possa chegar aos necessitados, recoberto pelas nossas preces, pelas nossas boas vibrações. Isto a personagem vai deixar muito claro na maneira como ela interage com as necessidades. Mas há um aspecto da história que a mim particularmente sempre chamou muito a atenção. Talvez porque desde muito cedo liguei-me a essa tarefa do Departamento de Infância e Juventude. Diz com o fato de que ela se fazia acompanhar da filha. Porque não há como a gente aprender sem referências. Aliás, um dos grandes desafios da educação hoje, nos nossos dias, é exatamente o processo das ditas referências, onde encontrá-las. E num determinado momento, evidentemente comovida pela ação da mãe, a menina quer fazer o mesmo. E diz: mãe, me passa alguma coisa para que eu também possa dar. No que retribui aquela mãe zelosa: ora, se eu te passar alguma coisa, tu só é uma intermediária, porque sou eu quem estou dando. Se tu queres realmente fazer alguma coisa de útil, dá do teu tempo. E então ela vai mostrar também a essa filha como realmente fazer alguma coisa, que transcende desse aspecto de dar para se livrar. É este envolver-se, é esse comprometer-se. Mas o que nós gostaríamos de refletir com os amigos é o primeiro parágrafo desta análise do codificador. E ele vai dizer, não é textual, mas o raciocínio, que nas grandes calamidades, a caridade se emociona e unimos-nos para procurar minimizar as consequências destes fatos contundentes. E não há como negar que é assim, graças a Deus. É uma das tantas provas de que a nossa propensão efetiva é para o bem. A determinação por excelência da vida é a evolução. Ou como preferiu Bezerra de Menezes, certa feita, na obra Nas Fronteiras da Loucura, afirmar que a única efetiva fatalidade é o bem. Uma das tantas evidências desta propensão inata no espírito é o fato de nos tocar estes fenômenos mais contundentes. Mesmo aqueles de nós que se encontrem na infância ou na adolescência da sua caminhada evolutiva, mesmo que venhamos a atuar na administração destas questões de forma atabalhoada, mesmo assim,
é muito difícil encontrar-se alguém que não se sinta minimamente, pelo menos, tocado, mostrando que em todos há, ainda que consideremos o fato de que está em germe o tal do amor, expresso nesse ato de ficar tocado, que é a compaixão. Tomamos ciência de uma calamidade pública e vamos nos sentir compelidos a minimizar aquela dor. Da forma como sabemos, e aí nós podemos ver atitudes mais eficientes, atitudes menos eficientes. E também não é menos verdade que muitas vezes ficamos freados e não agimos em virtude do medo ou de não sermos aceitos, ou de que aquele bem que venhamos a dispor não seja bem aproveitado. Que são as contundências, que são as questões que dizem respeito ainda ao processo evolutivo das comunidades da Terra. Mas é muito difícil, pelo menos numa pessoa que não esteja adoentada, e eu estou falando aí na questão espiritual ou psíquica, não se sentir tocado por fenômenos expressivos de dor. Claro que uma psicopatia ou uma dificuldade de análise racional das coisas poderá evidenciar um distanciamento da pessoa em relação à realidade. Então, podemos encontrar aqui ou ali alguém que a gente diz, bom, não se tocou. Mas falando de pessoas razoavelmente bem, este é um fenômeno absurdamente natural. E que bom, mostra que nós temos essa competência na alma. E se em fenômenos como estes nós nos sentimos tocados, significa que a potência da bondade na expressão da caridade, isto é pertinente ao espírito humano. E Allan Kardec continua a sua avaliação, porque ele quer falar dos infortúnios ocultos. E ele diz então, mas, a par, ao lado destas grandes calamidades, há milhões de pessoas que jazem sobre um grabato sem se queixarem. São os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe agir, ou sabe enxergar. E era sobre estes que gostaríamos de propor uma reflexão. Porque, a rigor, quem de nós que transitamos na Terra não traz algum infortúnio na alma? Infortúnio de maior expressão que se reflete no corpo ou se reflete nas suas questões familiares, profissionais, sociais, e que de alguma forma fica mais visível e, portanto, fica até mais fácil desta pessoa ser ajudada, porque está ali evidenciado. Mas a par destes, existem tantas outras questões que nós trazemos no nosso mundo íntimo e que não raro nem nos apercebemos nós próprios o portador do infortúnio. E acabamos jogando isso de uma forma diferente, de uma forma até que desagrada o meio onde nos inserimos. Um exemplo, a violência. Grande parte das nossas violências, estas violências que temos na maneira de agir, destas violências que são expressas no fato de nós não termos uma facilidade de relacionamento, são infortúnios. E são violências, porque é uma pessoa que, diante de uma relação, no contexto da família, ela está sempre de mau humor, ela está sempre fechada, ela não consegue interagir, isso acaba ficando uma agressividade, os outros passam a se sentir agredidos.
E a gente então diz, essa pessoa não gosta de ninguém, essa pessoa é muito complicada, essa pessoa é muito difícil. E na verdade ela pode ser insegura. Na verdade ela pode estar com muito medo da vida. Na verdade ela pode ser ainda portadora de uma quantidade de orgulho que não consegue perceber e, portanto, não consegue administrar, e vai criando o seu mundo se protegendo desta forma. Então, estes infortúnios que acabam criando para ela mesma consequências desagradáveis, complexas, quando não rupturas mesmo de relações, afastamento mesmo de pessoas que acabam não aguentando conviver com elementos tão complexos. A gênese disso é um infortúnio deste indivíduo. É uma culpa, é uma dor que ele transita e nem sempre se deu conta. Daí porque, quando Kardec encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos, como professor que é, o professor, depois que ele teoriza, ele tem que mostrar ao aluno qual é a utilidade daquela teoria. Não adianta ele só teorizar. Então, como perfeito pedagogo, depois de teorizar a respeito da lei moral com os espíritos codificadores, ele quis saber dos espíritos, e para que serve esse negócio? Então, ele vai fazer a pergunta, que encerra a terceira parte, a famosa 919, como é que eu posso evoluir o máximo numa encarnação? A pergunta não é textual, mas a ideia é essa. E os espíritos vão responder. Um sábio da antiguidade, eu te disse, conhece a ti mesmo. Então, o grande segredo de nós podermos minimizar e até mesmo superar questões é o conhecimento da causa que está gerando aquele ato. E no que diz respeito a nós outros, às vezes nós somos estranhos a nós mesmos. Nós não nos damos conta que aquela atitude que está nos caracterizando, não levo desaforo para casa, né? Eu sempre tenho que dar a última palavra, não sei ouvir não. Não inventem de me criticar, porque então já perderam o amigo. Isso não é uma maldade, porque a maldade é um resultado, não é uma gênese. E efetivamente ela é um desvio interpretativo da realidade onde ela se insere. A origem de tudo isso é uma coisa chamada egoísmo, que se vai refletir num dos seus filhos prediletos, que é o orgulho. O orgulho é um infortúnio gravíssimo. Não tanto pelos males que o orgulhoso faz ao outro, e olha que faz. Nós, os orgulhosos, fazemos mal às pessoas, às vezes quem nós mais amamos, que é mal maior do que não saber pedir desculpa. Isso é um desastre em qualquer relacionamento. Às vezes a gente se dá conta 2 minutos depois que botou os pés pelas mãos, que disse o que não devia, que não precisava ter ido por aquele caminho. Uma pessoa mais madura, uma pessoa que já vai construindo a humildade, ela se volta honestamente, sinceramente, e pede-me desculpa. Não naquilo para ficar tudo bem, me desculpa de verdade. Eu quero aprender a não fazer mais errado, então me desculpa. Para o orgulhoso isso é impensável. Porque ele sendo Deus, ele não erra. O primeiro problema do orgulhoso é que ele não erra. Então, quando ele erra, para ele é um trauma quase insuportável. E por isso que eu estava dizendo que o problema do orgulho não é tanto o mal que a gente faz para o outro, e faz. Mas o que particularmente me preocupa nessa área é o mal que a gente faz para nós mesmos, nós os orgulhosos, em não saber refazer um ato. O que para uma pessoa humilde
é visto como uma possibilidade, é visto até com certa facilidade, eu errei, eu refaço. Para o orgulhoso, isto é insuportável, por aquela dinâmica da síndrome da divindade. Mas quando fica constatado, primeiro ele vai fugir da avaliação o quanto puder, porque ele partirá sempre do princípio que o erro sempre será de alguém, não é dele. Mas quando ficar evidente que é dele, o trauma é tão forte no seu mundo íntimo que é muito preocupante. Quem nós podemos pegar como exemplo na própria Novo Testamento. Nós vamos encontrar um episódio, aliás, 2, extremamente interessantes de análise. Vamos encontrar Pedro e vamos encontrar Judas. Estes 2 homens traíram Jesus. Mas se nós formos observar o ato da traição, talvez Pedro tenha traído de uma forma ainda mais cruel do que Judas. Porque Judas era um homem imediatista, pragmático. Ele imaginou em Jesus um revolucionáriozinho qualquer que viesse expulsar os romanos da Palestina. E como ele incentivava o mestre a tomar uma atitude e ele não tomava, ele pensou, bom, eu vou criar uma situação onde ele não vai poder sair, ele vai ter que chamar os exércitos dele, porque ou ele chama o exército ou ele vai ser morto. Judas só se dá conta de quem é que está à frente dele quando ele beija Jesus, Jesus ainda lhe dando uma última chance, aqui vens, amigo. Ele já podia ter recuado, mas não recuou. E ele entrega o amigo e o amigo se deixa entregar. O cordeiro vai cumprir a sua tarefa. Aí é que cai a ficha. E tanto isso é verdade, que ele não traiu pelo dinheiro, que quando ele se dá conta de quem era Jesus, que é na sequência imediata, aquele insight, aquela percepção, eles saem disparada para devolver as moedas e desfazer o negócio. Então, se ele quisesse as moedas, estava tudo resolvido. Se o ato dele efetivamente fosse de trair, ora, deu certo. Pedro, no entanto, conhecia muito bem quem era Jesus. Quer pela mediunidade, quer por um fenômeno anímico, lá no Tabor, depois da transfiguração, Jesus conversa com ele, Tiago e João, e pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, e tu, Pedro? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele sabia. E se por acaso a gente quiser dizer que foi um ato mediúnico, nós todos que estudamos mediunidade sabemos que não há como haver um ato mediúnico que não passe pelo médium. Então, ele sabia. Ele só não sabia quem ele era. Que diante de um grupo, o grupo teria tal força sobre ele que ele se sentiria inibido de expressar os seus sentimentos reais. Pedro não era um covarde, nem muito menos deixava de amar Jesus. Ele só era um incauto, como muitos cristãos o somos. Quantas vezes a gente acredita numa fantasia que desgraça só cai na casa do vizinho? Que só os outros é que se deixam tentar e caem nas tentações. Eu não. Não, senhor. Em qualquer circunstância, eu já sei tudo, eu vou passar por ela. Mas veja bem, são as nossas tendências. Não, comigo não. Mas será que seria interessante você se colocar na lida e na vivência com essa experiência desnecessariamente? Porque não te está sendo obrigada a viver essa experiência. Tu estás buscando, é um tormento voluntário. Não, mas não vai dar nada. Não te preocupa. Mas uma pessoa assim ou assim se deixou envolver. Sim, porque são fracos, né? Mas eu não sou. E quando não dizer de nós outros com relação às questões das nossas tendências ou das nossas dificuldades?
Porque eu, particularmente, não conheço nenhum espírita que veja a novela. Não conheço. Mas sabemos não só do personagem da novela, como da vida do ator ou da atriz. E aí quando eu pergunto para a pessoa, mas como é que tu sabe? Mas com a maior cara de pau. É que eu estava passando na sala. E eu fico imaginando o tamanho da sala dessa criatura. Porque uma novela tem 45 minutos. Imaginou? Começou no início do capítulo a transitar e só terminou quando... É uma sala para ninguém botar defeito. Imagina o resto da casa. Deve ser dono de uma cidade. E depois, efetivamente, nós ficamos nessa fantasia de que em nós isso não vai acontecer. Como se não tivéssemos nós outros infortúnios ocultos. Não tivéssemos, como diz Filomeno de Miranda, os nossos porões da alma. Mas, evidentemente, estas experiências de Pedro, que o levaram a trair o amigo, se fosse a covardia, como explicar que nem bem um mês depois ele está na frente do Sinédrio, pregando, é preso junto com João, apanha que dá dó, atiram escada abaixo, ele e o João continuam pregando, volta para apanhar de novo. Quer dizer, uma pessoa ficou corajosa em 30 dias. Então, na verdade, ele estava faltando análise mais profunda da 919, ele não se conhecia. Ele achou que defenderia Jesus em qualquer circunstância. Mas nenhum de nós sabe efetivamente qual é o poder que alguém tem sobre nós. Estas influências sutis dos psiquismos. Como explicar que na convivência com determinada pessoa nós queiramos salvar o mundo e na convivência com outra pessoa, 5 minutos depois a gente quer enterrar o mundo? É claro que nós temos relações que transcendem a materialidade. São psiquismos. E evidentemente que nós temos conquistas positivas e é evidente que se unem, se ligam e se interrelacionam com os positivos de todos, e particularmente de algumas pessoas que já fazem essa opção pelo bem, então elas exalam isso. E evidentemente nós temos lá as nossas fragilidades, e ao sintonizar conviver com aqueles que ainda não fizeram escolhas nenhuma por nada melhor do que o seu próprio ego, evidentemente que vamos encontrar no nosso mundo íntimo, consciente ou inconscientemente, essa característica. E daí, porque eu me conhecendo, eu posso fazer as blindagens e posso então fazer as relações se tornarem mais salutares. Eu me torno uma pessoa autônoma e não um indivíduo que anda à mercê e deixa a vida levar. Não há nada mais estúpido do que deixa a vida me levar. Porque ela pode me levar para cima, pode me levar para baixo. Não, tome a vida nas mãos e torne-se efetivamente o artífice do seu próprio destino. Então, quando Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é terrível. Sim, muito mais do que imaginais. Comumente, são eles que vos dirigem. A gente gosta de que sejam preferivelmente os desencarnados, porque aí a gente não tem muita responsabilidade na nossa fantasia. Né? Ele está me obsediando, Sandro. Só que a gente não diz a porta que abriu para o sujeito entrar. Mas é evidente que espírito é espírito, não importa se tem corpo físico ou não tem corpo físico. Se uns influenciamos nos outros, influenciamos-nos também encarnados para encarnados. Quantas obsessões terríveis existe, aliás, neste prisma de análise. Então Pedro não se conhecia, era só isso. Mas voltando ao caso da traição, como eu disse, a meu juízo foi muito mais terrível, porque se eu entendo melhor um fato, é evidente que eu sou mais responsável por ele. Porém, o que interessa na nossa análise é agora. O que aconteceu depois? Depois do ato da traição, o que esses dois personagens fizeram? Pedro, por ser uma pessoa que construía a humildade em seu coração, assume o erro
e vai entregar o resto dos seus 35 anos de existência física para repará-lo. E é graças à luta deste homem que muito provavelmente nós temos ainda o cristianismo em nossos dias. Porque é ele o fundador da Casa do Caminho, que concentrou enquanto processo institucional a divulgação inicial do texto de Mateus. E Judas, no auge do orgulho, não suportando o impacto do erro, vai tentar fugir pelo suicídio. E é exatamente isso que o orgulhoso fará, se não se der conta. E eu não falo necessariamente em suicídio direto. Mas quantas formas há da gente se matar? A gente dizia assim, não vou tentar nunca mais porque eu não presto. Não é um suicídio? A gente largar tudo o que está fazendo não é um suicídio? Quantas pessoas largam uma tentativa porque erraram? Fulano vai prestar um concurso, não dá certo, larga tudo. Mas como? Porque não suporta o ato de ter que avaliar e perceber onde é que tem que corrigir. É este ato que não é suportável por esse indivíduo. E a meu juízo, portanto, o orgulho é o maior infortúnio que temos que transportar. E do qual devemos empregar todos os nossos esforços para extirpá-lo. Porque ele é um sabotador das nossas melhores potencialidades. Como eu não suporto ser menos, então eu não sou nada. Eu estou sempre em comparação com alguém, ao invés de eu estar em comparação comigo, eu estou sempre me pondo em comparação com o outro. E como eu não consigo ser aquele que eu queria ser, eu não só o invejo, o que já é grave, mas eu me amarro e fico parada na posição em que me encontro, ou seja, em lugar nenhum, em coisa nenhuma. Não admito a construção, passo a passo, do limite da minha potencialidade, para até mesmo mais adiante vir a superá-la. Ele vai nos criando tantas contingências de dor absolutamente desnecessárias. E por isso ele é um tormento voluntário. Porque uma coisa são as coisas que nós temos que viver em função de uma escolha que já foi feita e que não dá mais para mexer. Isso já é grave por si só. Isso já criou para nós circunstâncias bastante dolorosas. São as relações nossas com o nosso próprio organismo, são as relações nossas com a nossa família, são as relações nossas com as circunstâncias econômicas, sociais. Isso já é suficientemente grave para ser conduzido numa encarnação. Não há necessidade de botar mais pedra. Ou seja, pela maneira de ser e de não querer mudar diante deste elemento, eu fico sempre numa posição de perda. Eu fico sempre numa posição de menos-valia. Eu fico sempre com menos força, porque muita da minha força é empregada para lidar com esse verme chamado veneno, que me corrói. Ora, se já é difícil levar a vida em sociedade, quanto mais difícil será levá-la sozinho. E eu não estou dizendo sozinho que a pessoa vai para uma ilha, sozinho porque ela se enclausula, se fecha nela mesma. Não pede ajuda, não pede desculpa, não diz que está com problema. Os outros têm que adivinhar. Mas ele não diz, não é porque ele não quer dizer, ele não diz porque ele não sabe. Ele está desesperado por ser ajudado, mas ele não consegue articular. Isto não é um infortúnio? Então, efetivamente, darmos-nos conta, em nosso mundo íntimo, de todas essas questões em que ele se disfarça. Uma hora ele se disfarça de melindre, outra hora ele se disfarça de prepotência, outra hora ele se disfarça de ciúme. Ele vai sempre se disfarçando. Mas a ideia é sempre sabotar o que a gente tem de melhor.
É sempre dar um elemento complicador às questões que já estão postas nesta encarnação. Sim, elas são graves e elas são sérias, mas elas não precisariam ser tão graves, nem tão sérias, se nós nos predispuséssemos a desenvolver uma faculdade que afinal todos temos, que é o amor. O amor se expressa também em humildade. E é a humildade quem torna possível o perdão. E não há relação que subsista sem misericórdia e sem perdão. Porque o conviver um com o outro, em qualquer tipo de relação, são pessoas diferentes, que em algum momento vão conflitar. Se elas não estiverem predispostas a se compreender, para relevar, ou mesmo que seja para corrigir, mas sem o ranço, sem a mágoa, sem aquilo que vai tornando insuportável a convivência, como manter uma relação? Uma relação de amizade, uma relação de casamento, uma relação de família, uma relação de trabalho, relação que vocês quiserem. Não tem como manter. Em algum momento alguém vai me desagradar. Eu acho muito engraçado quando as pessoas se prometem, e eu vi muito disso no meu escritório quando começava a trabalhar, muitos anos na área de família. As pessoas iam lá em determinado momento de suas relações, de casamento, ou mesmo outras relações familiares, pois a pessoa, fulano me prometeu, Sandra, que ia me fazer feliz. E tu acreditou, imbecil? Porque já prometer já é um fiasco, acreditar é o segundo. Ninguém tem o poder de fazer ninguém feliz. Por uma razão simples. Seria uma injustiça da lei divina colocar nossa felicidade na mão de alguém. Pare e pensa. Num primeiro momento parece muito legal a frase. Mas significaria dizer que alguém tem poder sobre mim. E vamos imaginar que por essas cargas d'água, que no início das relações sempre é meu bem e depois são sempre meus bens, a pessoa decida que não quer mais me fazer feliz. Então eu estaria fadada à infelicidade. Isso é justo? Então a lei divina não pode prescrever isso. Só uma pessoa pode se fazer feliz. Me fazer feliz. E só uma pessoa, aliás, pode se fazer infeliz, me fazer infeliz. Sou eu mesma. Pela maneira como eu olho a vida e pela maneira como eu lido com as coisas, eu posso fazer, como a gente diz lá no sul, um colibri ou um urubu. Mas sou eu. Conviver com as pessoas é muito saudável e, aliás, é necessário. Mas desde que cada um entenda que deve contribuir para a felicidade do outro, e pode. Agora, fazer o outro, não. Porque vejam, quantas vezes nós queremos fazer por uma pessoa que amamos, um filho, um companheiro, uma companheira, um irmão, um vizinho, um colega de trabalho. Queremos fazer o melhor para a pessoa, mas a pessoa não quer. Então agora eu vou decretar a minha infelicidade porque o outro não quer. Então, efetivamente, a natureza desta viciação chamada orgulho, ela vai dificultando e minando as nossas melhores potencialidades, porque nós somos seres capazes de amar. Amor expresso, repito, em humildade, porque a humildade é o elemento fundamental, é a chave de todas as virtudes. É aquela que permite que a gente repare erros, que a gente admita que errou e se coloque como Zaqueu. Um dos personagens do Novo Testamento que mais me encanta é Zaqueu. Porque quando ele, na condição de cobrador de impostos, ele trabalhava na fazenda da época, né? No departamento da fazenda, na Secretaria da Fazenda da época, ele era um coletor de impostos, trabalhava no fisco. Ele, naturalmente, esses cargos sempre foram muito bem remunerados. E ele, na época, a forma de remuneração era ficar com uma parte do imposto. Logo, ele conseguiu amealhar uma quantia de bens materiais significativo pelo seu trabalho. Não se está se falando aqui em tirar o que é indevido. Porque eu não sei se Zaqueu fazia isso. Mas pelo mecanismo do trabalho era possível ter uma vida
economicamente, materialmente mais fácil e de algum conforto. Consequentemente, ele se rodeou e passou a ter bens, o que não tem problema nenhum se é conseguido com o trabalho. O problema do dinheiro não é o dinheiro, é como é que ele entra no meu bolso, o que eu faço com ele depois? Porque ele tanto pode erguer quanto pode destruir. Muito bem. E como era esta maneira que ele achava que a gente fazia e devia fazer para com o que a gente amava, dar coisas, ele deu aos seus familiares bens. Só que, evidentemente, isso é uma parte das nossas necessidades. Mas como nós não somos só este corpo que portamos, que naturalmente precisa de coisas, nós somos fundamentalmente o espírito que habita esta veste. Ele, num determinado momento, já repleto de tudo que a época podia dar, ele continuava insatisfeito. E aí entra na coletoria alguém, em Carfanaum, e diz para ele, olha, tem um pregador lá na praça que está falando de um outro reino. Está falando do reino dos céus. E que este reino é o reino da felicidade. Ele analisa. Bom, eu conheço o reino da terra. E o reino da terra não trouxe tudo que eu preciso. Então eu tenho que ouvir esse cara. Fecha a coletoria e vai até a praça. Claro que quando ele chega na praça, a praça está cheia. Porque nós sempre fomos novidadeiros. Quer ter uma novidade, enche tudo. E ele, segundo a descrição evangélica, ele era de estatura baixa. Imagina, já está todo mundo, o baixinho está em desvantagem. O que ele fez? Podia ter ido para casa. Ah, chegou na minha frente, agora não consigo ouvir nada, vou me embora. Não. Ele, como uma pessoa inteligente, olhou para os lados e viu que tinha uma árvore. E era uma árvore, o sicômoro é uma árvore que esgalha, então o galho vai longe. Ele então vai para aquele galho, fica bem pertinho de Jesus, que é para poder ouvir melhor. Analisado psicologicamente, todos nós temos lá as nossas baixezas morais. E o Espiritismo é essa grande árvore que nós podemos adquirir conhecimento para podermos lidar com essas fragilidades. A questão é que Jesus, depois de falar, olha para ele e diz, dá-te pressa em descer. Aí é que está o desafio, porque enquanto a gente está estudando, enquanto a gente está ouvindo, é tudo bem agradável. Agora, dá-te pressa em descer e vai aplicar isso na prática e já começa a complicar um pouco. Porque hoje eu quero me hospedar na tua casa. E aí, Zaqueu vai dar a grande lição. Senhor, se eu tirei, eu devolvo. Se eu prejudiquei, eu indenizo. E o que é a reencarnação, senão essa possibilidade de reparar? Então, efetivamente, o erro, ele é grave, ele gera prejuízo, nada disso está em discussão. A nossa análise está tangendo nesse infortúnio terrível que é o orgulho e o orgulhoso. Essa possibilidade de reparação, ele sabota em si, porque ele não consegue. Enquanto que o indivíduo humilde, já imediatamente ele se coloca, a ficha cai e ele se coloca. Se coloca nessa predisposição de fazer de novo para fazer melhor. Isto é tão grave que muitas vezes a espiritualidade organiza um processo encarnatório para que a gente possa dar um salto de qualidade, e toda reencarnação tem essa função de reeducação. Ninguém nasceu efetivamente só para sofrer no sentido pejorativo da palavra. O sofrimento é um método de evolução, um método de processo educativo. Então nós fundamentalmente renascemos para aprender a fazer de novo e então fazer melhor, fazer diferente, fazer de forma acertada. Mas este elemento chamado orgulho vai tentar sabotar esse projeto. E um dos primeiros exemplos é esse. Diante de qualquer adversidade, eu me coloco, ao invés de me colocar, como é que eu posso ser útil, eu me coloco na condição de, ai governo, sou contra. A situação ainda nem está clara, mas eu já estou revoltada. Eu rebelde sem causa. Então esse indivíduo ele está sempre indisponível à vida. Não é uma tolice?
Ele ainda nem causou prejuízo a ninguém, o prejuízo é para ele, porque ele não se disponibiliza a ele com ele mesmo. Deixa eu olhar um pouco mais para a vida. O que ela está querendo me ensinar com esse negócio todo? Mesmo com este erro que eu cometi, o que eu posso aprender? Fernando Pessoa, grande poeta português, vai dizer, eu não sei por onde eu vou, mas eu sei que eu não vou por ali. Por quê? Porque por ali eu já fui e já me dei mal. Então, o desenvolvimento desta virtude, que tão bem o Espiritismo nos ensina, e para falarmos só no Evangelho, já que ele está de aniversário este ano, fazendo 150 anos, tem todo um capítulo sobre esta questão, aonde um espírito vai, no último item, na mensagem final, analisar então o orgulho e a humildade. O Espiritismo nos explica na terceira parte do Livro dos Espíritos, só para ficar nessas duas obras, mais para o final, a questão dos nossos vícios e das nossas virtudes. E quando Kardec pergunta qual é o vício de maior raiz, os Espíritos não titubeiam para dizer que é o egoísmo. E nós sabemos que o filho predileto do egoísmo é o orgulho. E depois, quando Kardec pergunta como é que pode se erradicar isso do mundo íntimo, é Fénelon quem vai responder. E vai dizer a ele que é pelo método educativo. E que a finalidade precípua do Espiritismo, mais para o final da mensagem, para o final da resposta, o Espírito vai deixar claro, um dos objetivos precípios do Espiritismo é ser uma ferramenta facilitadora da construção desta coisa, das nossas virtudes, por excelência e por base a caridade, e a extirpação deste vício cruelíssimo, que é o egoísmo e seu filho, o orgulho. Por que o Espiritismo é uma ferramenta? Porque através da imortalidade da alma, através das experiências múltiplas que nós já vivenciamos e que ele analisa e nos ajuda a entender, nós vamos verificando que as experiências vão criando elementos facilitadores ou dificultadores na nossa psicologia interna. E vamos então entendendo-nos e entendendo as circunstâncias onde estamos inseridos. Portanto, meus amigos, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e gestos de generosidade se veem a todo o tempo. Que bom! Mas, a par destes desastres, há milhões de outros que passam despercebidos e que a verdadeira generosidade sabe auxiliar. E a verdadeira generosidade em nossas vidas tem sido o retorno de Jesus ao nosso dia a dia, agora através desta bendita doutrina dos Espíritos. A sua inauguração em 1857, e a partir de então o nosso caminhar pelas análises que o codificador nos possibilita nas 5 obras básicas, e em especial nesta que aniversaria e completa 150 anos neste ano, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos auxilia em muito. É por isso uma ferramenta utilíssima para que nós possamos desenvolver as nossas melhores potências e ir suplantando, superando, reeducando as questões que não foram lá bem escolhidas em outras épocas e que geraram, evidentemente, as viciações morais que hoje nós transitamos e que analisamos um dos maiores infortúnios na tarde de hoje, a nosso juízo, que é esse tal de orgulho, para retirá-lo definitivamente de nosso mundo íntimo, através dos exercícios, do exercício da generosidade, do exercício da compaixão, do exercício da humildade, do colocar-se a dispor da vida para realizar aquilo que a vida nos convida para ser feito. Para encerrar, vem-nos à mente um poema de Tagore, Espírito, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, em que o Espírito vai dizer assim: quando as estrelas vieram visitar a Terra, deram o seu giro habitual e depois voltaram ao firmamento. No entanto, por discreta determinação do Criador, uma delas ficou. Ficou incrustada no meio da terra.
As suas irmãs foram longe e se deram conta de que faltava uma. E voltaram-se para o planeta. E perceberam que ela luzia verde nas entranhas do solo. E é por isso, diz o poeta, que a esperança nunca abandona a vida. Não abandonemos, pois, essa sublime oportunidade de soerguimento. Entregando-nos novamente a Jesus, que chegou aos nossos corações pelas explicações notáveis desta bendita doutrina, façamos sempre o melhor que nos for possível. E na eventualidade de nos equivocarmos, tenhamos a coragem e a lucidez de nos soerguermos e prosseguirmos a nossa caminhada para a realização do nosso melhor, da nossa felicidade. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência, pelo carinho. Fiquemos em paz.